que fazer quando você trabalha muito, se esforça muito, até consegue um resultado, mas parece que isso escorre entre os seus dedos como se não fosse suficiente? Você não consegue agarrar, segurar e ser constante em nada na sua vida. Vamos falar sobre isso na aula de hoje aqui na série Saindo do Caos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula produzida pela Hopify. Você que está acompanhando passo a passo, você aprendeu que precisa, para sair do caos, tomar algumas atitudes, mudar a direção, buscar ajuda. Agora você vai aprender o que fazer, ou o que mudar, o que precisa acontecer com você para que os resultados que você alcance permaneçam. Por que tem gente que está sempre recomeçando, está sempre no topo embaixo, nessa roda gigante na sua vida? Fique acompanhando aqui, você vai entender sobre esse tema. Aqui na mesa comigo para falar desse assunto, Márcio Leão. Tudo bem, Márcio? Olá, meu amigo Thiago. Olá, Kevin. Você que está nos assistindo, ótima tarde. Vamos lá para mais uma aula. Tudo bem, Kevin? Seja bem-vindo. Prazer a todos, Márcio, Thiago, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos e aprendam com a gente um pouquinho sobre isso aí. O versículo que eu quero usar, uma sabedoria bíblica para ilustrar esse tema, diz assim, está em Lucas capítulo 5. Jesus disse: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres, e perdem-se os vinhos e os odres. Vinho novo em odres novos. Ou seja, não adianta eu vir com um vinho novo, acabou de ser produzido, da melhor qualidade, e colocar num odre velho, porque esse odre ele tem rachaduras. Ele não vai conseguir suportar esse vinho novo. Ele vai ficar ali por um tempo, mas esse vinho, pelas rachaduras do odre, ele vai começar a escoar, ele vai escorrer, até o momento que não tiver mais nada. Trazendo isso para o sentido espiritual, para o sentido pessoal, a pessoa está buscando de Deus uma direção, está buscando uma unção, está buscando capacitação, está buscando a presença de Deus para ter uma vida diferente, para transformar a sua realidade, para sair do caos. Mas o que adianta Deus me encher se há buracos no meu caráter, no meu comportamento, rachaduras no meu eu, que fazem aquilo que vem de Deus se escoar, não permanecer? Já deve ter acontecido com você de ir a uma igreja, de ir a um culto, de ir a um lugar, buscar a Deus. Não sei se vocês já passaram por isso ou já conheceram alguém assim. E no culto, na reunião, a pessoa se sente assim, avivada, poderosa, renovada, como se ela pudesse mudar o mundo. Mas aquilo não dura nem até a viagem de chegar em casa. No outro dia, a própria pessoa está procurando, cadê aquela fé que parecia que eu tinha despertado lá na igreja? E parece que não fica nada com ela. Antes de passar na porta, às vezes a pessoa já acabou perdendo aquilo ali, né? É porque isso é um problema, né? Isso é um problema e que as pessoas precisam entender que não é assim, né? O odre precisa estar preparado, precisa ser novo, porque se você buscar um pouquinho sobre essa informação, o vinho novo, ele ainda não fermentou, então ele iria fermentar. E nesse ato de fermentar é que ele estouraria o odre velho, porque o odre velho já não aguenta mais. Mas o odre velho ainda serve para carregar água, servia para carregar água para as pessoas lá atrás. Então nós temos que entender que tem coisas que não servem para aquela estação, né? Mas isso não significa que não vai servir para nada na sua vida. Muito interessante isso que ele estava falando, Márcio, porque a pessoa que eu fui até foi suficiente por um dado momento na minha vida. Mas para a vida que eu quero ter, para sair do caos, para alcançar aquilo que Deus tem para mim, a pessoa que eu sou hoje não dá para ser a mesma. Sim. Ela não vai suportar o vinho novo, ou seja, as coisas novas que estão por vir. Ela precisa ser uma pessoa transformada. E nós precisamos ficar atento, por exemplo, nessa série que nós estamos trazendo, já é a 14ª aula. E aí o que acontece? Todas essas informações, essa mudança que você está tendo, e é necessário para que você possa sair do caos, e depois que você sair do caos você não manter, você precisa estar preparado. Essas informações
Se ela chegar até você e você continuar com a sua velha vida, vai se perder. Você vai até conseguir sair em algum momento, mas depois você vai retornar porque se perdeu. Não é algo que ficou dentro de você. Não é algo que a partir de agora é uma rotina na sua vida. Então é muito necessário que você cria hábitos, que a partir de agora você tenha hábitos e isso venha fazer com que você se torne de fato uma nova pessoa. Nós estamos tentando aqui nessas aulas mostrar um caminho, te dar uma direção que isso que você está recebendo não se perca. O odre era um recipiente aonde se guardava vinho, leite, água, para que não se perdesse. Esses conteúdos que nós estamos trazendo aqui também são preciosos e também vai te ajudar a você sobreviver. Essa questão do odre é para mostrar isso. É importante para, num período de escassez, você ter aquela reserva para você passar. Você vê o quanto isso é importante, que eles andavam a 40 graus, 45 graus no deserto, e o odre era a única coisa que eles tinham para sobreviver. Era a água, era o vinho, porque eles precisavam daquilo ali. Se o odre rasgasse no meio do caminho, eles ficariam sem água. Imagina você num sol de 40 graus sem água, sem o que beber. Então, isso aqui também, essas aulas, já estamos na 14ª aula, as aulas também são feitas para isso. Você precisa se preparar para receber esse conteúdo. E aí eu quero falar o que pode ser essa rachadura no caráter, no comportamento da pessoa que não deixa ela suportar ou manter daquilo que ela recebe. Uma delas é a mágoa. Como eu vi gente que atrasou de vida. Como eu vi gente que perdeu o que Deus tinha para fazer na vida dela ou atrasou por causa da mágoa. Porque a mágoa, geralmente, para muitas pessoas é algo assim que ela não reconhece. Ela diz assim, não, eu não tenho mágoa. Eu não quero ver a cara dele nunca mais. Não, eu perdoo. Né? Só não quero, quero que morra, mas eu estou perdoado. E a pessoa com isso está fazendo mal não para o outro, está fazendo mal para ela. Porque a mágoa já está mais do que comprovado que ela mexe com o seu emocional, com o seu físico, com o seu mental e mexe diretamente com o seu espiritual. Ou seja, eu não vou conseguir atingir todo o meu potencial, eu não vou conseguir receber o que Deus tem para mim se eu estiver com o meu coração sujo com alguma coisa. Se eu estiver mal. Eu tive uma experiência onde uma briga de família, meu pai com um determinado familiar dele, isso gerou uma confusão familiar muito grande. Logo depois dessa confusão, 2 meses depois, meu pai começa a passar mal, é diagnosticado um câncer, estado assim muito avançado. Ele tem um período muito curto ainda de vida, 4, 5 meses, e ele falece. E eu, com muito custo, vou ao sepultamento dele. Eu estava em outro estado, fui ao sepultamento dele. Quando eu chego lá, esse familiar que tinha brigado com meu pai, foi uma coisa bem, bem ruim, veio uma confusão comigo, na frente de todo mundo, na frente do corpo do meu pai. Que situação. Sério, na hora ali do sepultamento, o pastor que estava falando me deu uma oportunidade e eu comecei a falar para as pessoas, olha, está aqui uma pessoa que todo mundo amou e agora está com Deus, aquelas palavras de sepultamento. E esse tio veio e falou assim, quem é você para falar? Está falando o quê? Que você não estava aqui cuidando dele, nós que estávamos aqui, começou... Aquilo sobe um nervoso, eu comecei a tremer. A minha mãe segurou e falou assim, calma, filho. Não falei nada. Alguém levou meu tio para fora, esse familiar para fora, continuou o sepultamento. Aí daqui a pouco eu fui lá dar um abraço na minha avó e aquilo me incomodou, dizendo assim, vai lá falar com ele. Resolve isso. Faz aquilo que você sabe que tem que fazer, que você fala para as pessoas fazer. E eu fui lá, chamei esse tio e falei assim, eu quero pedir que você me perdoe. Quero te agradecer por ter cuidado dele. Não foi nem ele que cuidou, né? Mas quero te agradecer. Quero pedir que você me perdoe.
Não, mas é porque realmente você, ele continuou se exaltando. Eu falei, não, você está certo. Que Deus abençoe você. Por dentro não era o que eu queria falar, Márcio. Eu estava borbulhando por dentro. E sabe o que acontece, Tiago? Às vezes as pessoas estão numa situação como Davi estava. E eles não percebem que estão rachados por dentro. E eles só vão saber quando alguém que está pro lado de fora dá a deixa, dá a dica. Fala, ó, você tá assim. Não, mas eu não tô assim, não. Você está assim. Só completando, a minha vontade era pular no pescoço dele. Mas eu preferi dar o perdão, resolver aquela situação. Sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, muito legal, não. É porque eu não sei para onde ele está indo, mas eu sei para onde eu vou. Opa, E para onde eu vou não dá para levar mágoa. verdade. Para onde eu vou não dava para ter rachaduras. Eu tinha que estar resolvido. Foi essa a intenção de resolver aquele problema. Tem uma frase que diz assim: guardar mágoa é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Então você, nesse momento, você entendeu isso. Porque se você saísse de lá com essas sensações que você tinha guardado, talvez você estaria remoendo isso na sua vida até hoje. Quais os efeitos teriam essa mágoa na minha vida a longo prazo? Sim. Então era uma rachadura que eu precisava resolver. A questão é que às vezes a pessoa não quer resolver a rachadura, ou não quer ter um odre novo. Ela quer maquiar, ela quer remendo ao invés de renovo. Isso é o que mais acontece. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai chegar na cidade de Colossos e ele vai dizer o seguinte: olhem para as coisas de cima, porque as coisas aqui da terra, quando você começar a olhar e você vê guerra, fome, miséria, você vai se entristecer, seu coração vai ficar cheio de ira, seu coração vai ficar cheio de raiva, isso vai trazer negatividade para você. Então o apóstolo Paulo está falando, deixa isso de lado, deixa a maldade, porque isso são remendos. E nós precisamos tirar esse hábito. Tiago, nós temos hábitos horríveis. Quantas vezes você se pega falando mal de uma outra pessoa? E aí o que acontece? Nós somos como árvores. A árvore, toda ela, dá fruto bom e fruto ruim. Mas a gente pode aqui escolher. Dá apenas os frutos bons. Então precisamos mudar, trocar esses hábitos horríveis que nós, mesmo às vezes não querendo, acabamos cometendo. Sim. Quer falar o quê? Falando mal de alguém, mal de um parente, mal do pai, mal do irmão, mal de um amigo. E aí a gente acaba não percebendo a qualidade que o outro tem. Então isso é o quê? É o odre que está cheio de rachadura. E aí o que a gente prefere fazer? Prefere apenas dar um remendo. Mas não é o suficiente, porque na hora que você colocar lá o conteúdo, ele vai se romper e aquele conteúdo tão importante vai se perder. Outras coisas também, como os traumas. Às vezes você sofreu um trauma na sua vida. Às vezes você passou por algo quando você era criança, ou um luto, um grande luto na sua vida, na sua história, um trauma, um abuso, ou qualquer outro tipo de trauma, e você guarda isso até hoje. Então, você foi abusado, homem ou mulher, e hoje você não consegue ser feliz no seu relacionamento, porque aquele abuso vem soprando, então é como um odre furado. Ele entra e pela mesma quantidade que ele entra, ele sai, porque ainda você não foi tratado, você não foi curado. Porque não? Voltamos aonde você disse. Não adianta remendar. Remendar não serve, porque dura uma semana, um mês, um ano, alguns anos, mas não serve para sempre. A pessoa remenda essa rachadura com vícios, com drogas, com pornografia, ou com muito uso de entretenimento. Sim. Às vezes com comida. Tá chateada, vai lá, compra um monte de fast food. Uma forma da pessoa se sentir bem momentaneamente. Às vezes, num casamento, o casal tem uma briga, e não é uma coisa de vez em quando, não. É um problema que se repete. Sim. Mas ao invés de sentar e resolver, prefere apenas deixar para lá. Vai deitar, cutuca, e aí? Tem ali a relação sexual e fica por isso mesmo. Ou então, no outro dia, a pessoa não pede perdão, ela vem agradar. É isso Ela aí. traz um cafezinho, ela traz um docinho, alguma coisa que a pessoa gosta. E
aparentemente fica tudo bem, mas não está tudo bem. O problema ainda está ali. Se ele não for tratado na raiz, ele vai aparecer de novo e cada vez mais forte. E o que a gente quer mostrar para essa pessoa que está assistindo é que vai chegar um momento da vida dela que não vai dar mais tempo de resolver esse problema. Sim. Ela já deveria ter tratado antes esse problema agora nessa nova fase, se é que ela vai chegar, mas nessa nova fase vai potencializar, vai ficar maior. Quer ver um exemplo? Imagina um casal que a esposa tem ciúme dele. Ele também não passa muita segurança no seu jeito de agir e ela está sempre ponderando isso e reclamando sobre isso. Só que eles não têm muita coisa, ele tem um trabalhozinho, ela também cuida de casa e eles têm lá os seus problemas por causa de ciúme. Vamos supor que a carreira desse homem decola. Ele abre uma empresa, ele fecha um contrato, ele sai na mídia, ele vira um blogueiro, ele faz sucesso, acontece alguma coisa que essa pessoa aparece e começa a ganhar muito também. O que você acha que vai acontecer com o casamento? Vai ter mais ciúme ou vai ter menos ciúme agora? Com certeza, muito mais. E será que eles vão conseguir resolver isso agora? Com a evidência, com o dinheiro, com as possibilidades e com os problemas também que esse estilo de vida traz? Então esse casamento, se não for tratado e muito bem tratado, vai vir acabar. Como Deus não gera o caos, se a pessoa quer a ajuda de Deus na questão de alcançar um patamar melhor de vida, pode ser que ele mesmo é que está segurando, porque sabe que ao invés de fazer bem, vai fazer mal para aquela Com pessoa. certeza. E aí é muito importante chegar a uma conclusão que eu preciso trocar o odre. É novo. Por quê? Eu estou recebendo informações novas. Eu estou me aliando ao novo estilo de vida, um novo que vem. E aí eu não posso ter os velhos hábitos, andar da mesma maneira. Então, o meu odre, eu preciso ser novo. Isso serve para quem está nos acompanhando também. Estamos já no 14º episódio sobre odre e você que já passou por tudo isso, você já não tem mais tempo de para perder. Você está aqui porque você quer mudar, você quer sair do caos, você quer uma mudança de vida e essa aula é extremamente importante para você. Porque se você entender que você não tem mais tempo para perder e que você precisa não mais costurar essas rachaduras, você não tem que tampar como porque sempre vai ser uma peneira. Vai entrar aqui, você vai estar tampado, mas vai ter outro e outro. Então você precisa entender que no lugar de tampar esse odre, você precisa sair, se tornar um odre novo. Você precisa tratar os seus traumas, a sua insegurança, os seus maus hábitos, porque não adianta mais. Você não tem tempo mais para costurar e para tampar. Você precisa ter um odre novo. E aí eu quero encerrar essa aula deixando um exercício para você. Você quer realmente mudar? E talvez você mesmo não sabe o que precisa mudar. Para você está tudo bem, mas os resultados, a forma como está a sua vida, não demonstra isso. Então aplica o princípio de Pareto. Já ouviu falar? 80-20? 20% das ações geram 80% dos resultados. 20% das ações podem gerar 80% dos seus problemas. Senta com a sua esposa, com o seu namorado, ou com uma pessoa muito próxima, sua mãe, um amigo muito próximo. Pergunta para essa pessoa o seguinte: fala para mim, de tudo que você vê em mim, 2 coisas que eu preciso mudar. Eu não vou responder, eu não vou retrucar, eu não vou me justificar e não vou falar nada sobre você hoje. O que eu... Fala 2 coisas. Se eu mudar, eu vou melhorar em muito o meu jeito, o meu comportamento. Anota o que essa pessoa vai falar. Pega isso para você mesmo e vai meditar. Conversa com outra pessoa, vê se vai bater o que ela vai falar com o que a primeira pessoa falou. Leva isso para a oração, se você é uma pessoa cristã ou tem a sua religião. E se aplica a ser uma pessoa nova, resolvendo essas coisas que foram identificadas. Tenho certeza que só aí você já vai eliminar 80% ou mais dos problemas ou dificuldades que você está tendo. Essa então foi a 14ª aula, 14ª? 14ª aula. Do projeto Saindo do Caos aqui na Hopify, mas a gente vai mostrar na aula de amanhã para você como nunca mais se frustrar. Você quer saber como acabar com a frustração de uma vez por todas? É possível, Márcio? É possível. Você sabe como que é? Posso falar? Não. Vamos falar sobre isso na aula de amanhã. Mas antes,
Curte aqui o vídeo. Você está esquecendo de curtir o vídeo. Você fica assistindo o vídeo e não dá o seu curtir. Dá a sua curtida aqui no vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas esse vídeo. Deixa o seu comentário. Você identificou alguma rachadura? Você vai fazer o exercício que eu deixei para você? Comenta aqui na parte de abaixo que eu vou ler, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe e até amanhã. Até mais.